O feminismo negro é resistência, mas talvez força. Na década de 70, auge de todos os movimentos sociais, nasce então o feminismo negro. Uma vertente do feminismo que visava representar as mulheres negras que dentro dos movimentos feministas já não tinham lugar de voz, não tinham reconhecimento como cidadã, lidavam com o machismo e ainda com uma sociedade pautada no racismo. O feminismo negro não é apenas uma luta contra uma sociedade patriarcal, mas também uma luta em busca de empoderamento, de buscar suas raízes e se reconhecer como uma mulher negra em uma sociedade na qual o padrão, infelizmente, ainda é branco. Segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil mata 71% mais mulheres negras do que brancas. Ainda ganham menos que mulheres brancas, segundo o IPEA. Ainda não possuem muita representatividade na mídia e ainda sofrem com racismo. Ou seja, as lutas nos dias atuais ainda continuam, cada vez mais forte, pois os dados ainda precisam mudar. Para algumas mulheres, conhecer o movimento partiu de vários acontecimentos do dia a dia, com amizades, trabalhos, por resistência, ao longo do reconhecimento como uma mulher negra ou por uma simples vontade de mudar as desigualdades e procurar por uma melhor representatividade. Conheci o feminismo liberal, que é o feminismo mais geral, assim, que era uma reunião que a gente fazia aqui em São José, que era das Manas. Acontecia no Santos Dumont, era a cada 15 dias, então era muita gente. Tinha, sei lá, umas 100 e poucas pessoas, 100 e poucas meninas para falar sobre feminismo. E daí tinha as vertentes separadas. Então tinha o feminismo negro, tinha o feminismo liberal, o feminismo classista e o radical. E daí, a partir de lá, eu conheci o negro e comecei a me aprofundar na questão do feminismo negro. Eu reconheci, na verdade, agora na fase mais adulta da vida, né? Na transição da adolescência para a vida adulta, foi quando eu me deparei cara a cara com ele. E aí começou a relação. O feminismo veio dentro do hip hop, porque infelizmente o hip hop ainda é um movimento muito machista. Que, aliás, a princípio, eu detestava que me falassem que eu era feminista, assim, né? E aí, dentro do hip hop, eu tive assim, o privilégio de conhecer o movimento, né, das feministas e tal. E a partir daí, quando eu me reconheci uma mulher preta, uma mulher negra, né, que demorou bastante também, eu não me reconhecia enquanto mulher negra, demorou muito, eu inclusive alisava meu cabelo, né, sempre as maquiagens eram afinando o nariz, quando eu usava, né, mas daí quando eu me entendi enquanto mulher preta, enquanto mulher negra, eu senti a necessidade de algo a mais, e aí eu acho que foi meio que natural, foi muito orgânico, porque eu senti essa necessidade, e aí eu senti, até arrepiei, nessa necessidade que eu senti, ele já estava lá, o feminismo negro já estava lá. O movimento negro, ele entra na minha vida a partir de um trabalho de TCC da faculdade, né? Eu resolvi escrever algo que tivesse relação direta com a minha vida. Não era militante, não participava do movimento negro, mas eu acredito que desde sempre essa vertente, essa luta ancestral já estava em mim. E aí, na busca de um tema para o meu trabalho de conclusão da faculdade, eu fiz a proposta para um grupo de amigas e nós falamos sobre as manifestações afroculturais no Vale do Paraíba. Aí eu lembro que eu fui entrevistar o Andrade, que é uma pessoa do movimento negro aqui, de São José dos Campos, um dos pioneiros aqui em São José, que tinha um grupo chamado Camarões. E eu fui entrevistá-lo, e aí no meio da entrevista ele falou: nossa, que legal que você está vindo participar com a gente do movimento, seja bem-vinda. Daí ainda fiquei pensando, não, mas eu estou vindo só fazer o trabalho, né? Eu só vou falar do movimento. Mas aí, como eu já tinha essa sede dentro de mim, eu pensei, por que só falar? Por que também não ser mais uma voz desse movimento? Aí me engajei, então, até hoje. Eu conheci o feminismo negro por meio da UNEGRO, a União de Negros da Igualdade, que é uma entidade de movimento negro de São Paulo, né, da qual eu faço parte também.
tive várias formações para entender, para conhecer essa questão do feminismo negro, né, do protagonismo negro. Então foi por meio da militância. Eu acho que a militância, de modo geral, assim, quando ela é orgânica e é algo de dentro para fora, ela exala. Ela vai exalando nos poros, aí na roupa, aí nos brincos, de repente nos acessórios, no cabelo. Ela vai exalando, é orgânico, né? Quando como eu falei anteriormente, quando eu me reconheci enquanto mulher preta periférica, né? E entendi toda a dor. E entendi que toda essa dor que eu vivi, não toda ela, mas parte dela é pelo fato de eu ser uma afrodescendente. Aí eu senti a necessidade de colocar isso pra fora, de externar de alguma maneira e de empoderar realmente outras mulheres. E aí, assim, hoje a gente está vivendo um momento muito bonito, eu diria, né? Já de tudo que a gente vem vivendo, é claro que a gente ainda tem muita luta pela frente. Eu não sei nem se nós vamos viver para ver o que nós, enquanto mulheres feministas, almejamos, né? Mas, assim, a luta ela é diária, ela é todos os dias. Mas nós estamos vivendo um momento bonito onde as mulheres elas estão se autoafirmando e elas estão se apoiando. E aí isso, como eu disse, vai exalando. Eu acho que o cabelo, ele é uma forma de resistência. Eu acho que a roupa é uma forma de resistência. Eu acho que os acessórios são formas de resistência, né? Porque sempre foi dito pra gente que o nosso cabelo era feio, que as nossas roupas, né? Que os nossos turbantes, tudo isso que era feio, né? E aí, a partir do momento que você usa e você contradiz tudo que é imposto, isso é uma forma de resistência, né? Isso é uma forma de afrontar o sistema, inclusive, né? Então, eu acho que é orgânico mesmo. Eu já fazia uma militância individual, independente. Eu acredito que eu já nasci com essa viés da luta pelos direitos humanos, por luta de igualdade. Já me incomodava muito essa questão de hierarquia, né? Dentro do que eu vivia, dentro da minha vida, dentro do que eu percebia, porque minha mãe foi trabalhadora doméstica e eu acompanhava às vezes na casa das patroas e assim o nosso limite era a cozinha, o meu limite era a cozinha. Então eu cresci com aquilo, que o nosso lugar era na cozinha e isso me incomodava muito, né? Me incomodava muito o uniforme, né? Porque é aquela marca, aquele registro, né? Esse é o seu lugar e você desenvolve este papel que está reservado para você. Então eu tinha esse incômodo, eu tinha essas vozes, mas não trabalhava isso junto com o grupo. Então uniu o trabalho da conclusão da faculdade com a militância. E aí uma vez dentro do movimento não sai mais. É como, né, Djamila fala, né, Audre Lorde falou, né, muitas vezes, não tem como você desassociar, não tem como eu sair na rua e falar, não, hoje eu não serei mulher negra, não serei mulher, não serei negra, a questão da pele ela está intrínseca, né? Então não tem como eu desassociar disso. Então eu vivo isso o tempo todo, o dia inteiro. Eu estou sempre em alerta, né? Sempre fazendo a militância no dia a dia, o tempo todo e tentando lutar contra esse racismo que é estrutural na nossa sociedade. É um desafio, né? É um desafio constante, porque primeiro você fazer movimento no Brasil sem dinheiro é muito complicado. É você realmente lutar, né, cotidianamente. E ainda essas questões pautadas para a mulher, né? E mais ainda quando você fala no recorte racial, é um desafio duplo, né? Porque primeiro que a sociedade ela ainda é boa parte racista, boa parte machista, então a gente tem que lidar com esses dois fenômenos, né? Esses dois acontecimentos. Então eu vejo que assim o movimento, mesmo assim as mulheres elas têm se fortalecido, elas têm se unido. Olha uma questão interessante, né? O ano 2015 nós tivemos a Marcha Nacional das Mulheres Negras. A primeira marcha, isso foi histórico. As mulheres liderarem uma marcha, se organizarem nos seus municípios. São José esteve lá presente, né, nessa marcha, compondo aí pelas pautas
né, pelas reivindicações. Nós tivemos então um protagonismo importante, já participamos de vários outros movimentos, né, em que a bandeira da mulher negra estava lá presente, né, o Fórum Social Mundial, o movimento de moradia, movimento pela saúde, pela educação, movimento pelos seus direitos civis, a população LGBT, então as mulheres, o feminismo negro LGBT. Então, assim, eu participo de um movimento das quilombelas, que é o Núcleo de Mulheres Negras, mas também sou do Centro Dandara, que levantam essas questões, que levantam essas bandeiras. Então o movimento ele é extremamente importante porque nos ajuda a fortalecer, né? Nos ajuda a entendermos os nossos problemas, a dialogar sobre esses problemas, sobre as dificuldades e procurar soluções. Segundo pesquisas realizadas em 2016 pelo IBGE, 64,7% dos brasileiros estão conectados na internet, um dos maiores meios de influência para todos os assuntos, de acordo com o Estudo Geral de Meios, principalmente quando falamos de autoestima e representação. Propagandas, sites e revistas que são direcionados para as mulheres costumam mostrar padrões de belezas na qual as mulheres negras não se encaixam. Isso desde muito tempo. As novelas, que boa parte da população acompanha, colocam como protagonistas atrizes que em sua maioria são brancas, têm cabelo liso e corpo escultural. As negras ainda interpretam empregadas domésticas, escravos ou melhores amigos das protagonistas. Ao longo de tantos anos de luta, muitas coisas do cenário midiático mudaram, mas ainda tem muito que estruturar para que as mulheres negras possam se reconhecer e serem representadas na mídia. Na internet, ainda precisam ser colocadas em destaque blogueiras e influencers que sejam negras, sendo assim mais valorizadas. Ainda é necessário ver mais bonecas negras nas prateleiras, para que as crianças possam entender que sua cor de pele não as torna menos bela que outras crianças que sejam brancas. Essa mudança começa com algumas reivindicações, com mais lutas e com mulheres negras entrando em cenários midiáticos, com lugar de fala para todas. O feminismo é um negócio que está na rua, vamos dizer assim. As meninas se juntam para conversar sobre o feminismo, mas eu acho que pode começar na mídia, como se fala? Diminuindo o machismo. Isso para mim já é um começo, porque o feminismo chegar na mídia vai demorar muito ainda. Se não chegou até agora, vai demorar ainda. Olha que século a gente está no século XXI e ainda não chegou. Então ainda tem muito pela frente, por isso que tem que continuar sempre aí lutando, sempre lendo, sempre se informando, sempre mostrando a cara, porque é difícil mesmo, não é fácil. Ser mulher não é fácil não, é complicado. Só está tendo na mídia porque a gente está reivindicando. O que tem lá, que é pouco, muito pouco, é porque nós vimos reivindicando, né? Porque a gente cansou de ser empregada na novela, né? De ser escrava na novela, né? E a gente cansou de ser isso na vida e nas novelas também, né? E aí eu acredito que por conta de toda essa cobrança que nós vimos fazendo, tá acontecendo, mas ainda é muito pouco, né? Tudo que está sendo feito ainda é muito pouco, porque são 500 anos, né? Então, assim, o que dizer, né? É muito pouco ainda, né? Nossos filhos ainda estão sendo assassinados. Pô, recentemente, um garoto no Rio de Janeiro com uma mochila com material escolar. Me arrepiei de novo. Porque é muito foda falar sobre isso. É emocionante até. Foi assassinado, né? Desculpa. Então, é muito pouco ainda. É muito pouco. A nossa representatividade ainda é baixíssima, né? Agora, recente, eu vi a comemoração da Joyce Ribeiro ser a primeira apresentadora negra de um debate, né? Então, são vitórias ainda mínimas, né? Perto de todo o histórico negro, de toda a capacidade da população negra. Nós temos profissionais capacitados nessa área, só que ainda somos muito invisibilizados. Eu acredito que estamos avançando, não vou, claro, negar que não existe avanço, né, que não existe uma certa representatividade, mas acredito que a gente tem muito ainda que avançar
E acredito nessa importância dessa representação, porque ao ver uma pessoa negra na TV, você vê o quanto esse país é diverso, você empodera uma criança negra para ela acreditar que aquilo é possível, que ela também pode ser protagonista, que ela também pode estar lá do outro lado. Eu acho que todas as mudanças possíveis, né? Primeiro, me reconhecer enquanto gente, enquanto uma mulher bonita, conseguir me olhar no espelho, demorou bastante para eu conseguir. Sempre me achei feia, cresci me achando feia, porque o padrão que a mídia e que todo mundo dizia de mulher bonita não é a pessoa que eu sou, né? Nunca foi. Então eu me achava feia, porque meu nariz na escola é um período muito difícil, então as mães têm que se ligar muito nisso, né? Eu fui usar saia, short, eu já tinha quase 18 anos de idade, né? Porque eu tinha vergonha de mostrar minha perna por causa que minha canela era fina. E aí, com o movimento do feminismo negro, eu fui entender a história, assim, né? Porque tem também aí uma história por trás disso, né? As mulheres de canela fina, na época da escravidão, elas eram escolhidas para trabalhar, né? Assim, elas eram sempre levadas para o trabalho porque significavam que elas eram fortes, trabalhadoras, trabalhadeiras, né? Então, assim, tem um sinônimo de luta aí também, entendeu? De resistência também. E aí a questão do nariz e tudo mais. Então, eu acho que, assim, o principal feito do feminismo negro na minha vida foi me reconhecer enquanto uma mulher bonita. Na minha vida, eu acho que a questão da competitividade feminina. Então, por exemplo, antigamente é muito intrínseco na mulher essa questão da competição feminina. Então, quando eu falei, putz, feminismo negro, legal, vamos ver, né, que tem pessoas em comum que querem ter a mesma luta que a gente. Então eu comecei a falar, não, as manas são nossas irmãs também, ó, sofrem a mesma coisa que a gente, sofrem os mesmos problemas que nós, tem o mesmo problema com o homem também, com outras pessoas. Então foi uma questão muito de junção, de trocar uma ideia também com elas e saber que o feminismo está aí para ajudar e não para atrapalhar. Quando fala de feminismo negro, dessa luta, né? Eu lembro que um dia eu conversando com uma pessoa sobre a militância, uma mulher branca, ela falou, mas você não cansa? Eu falei, canso. Às vezes eu canso, às vezes eu penso em desistir. Mas eu tenho uma obrigação moral de continuar na luta. Por mim e pela minha ascendência. Muitas vieram antes de mim. Então eu sou grata pelas mulheres, a começar pela minha mãe, que me deu a vida, e todas as outras que vieram antes de mim, que fizeram essa luta. Graças a elas que eu estou aqui hoje. Graças a esse movimento, graças ao feminismo negro, graças a essas mulheres que dedicaram suas vidas pensando nas mulheres negras, que hoje eu sim sou uma mulher empoderada, sou uma mulher com autoestima e sou uma mulher que pensa nas gerações futuras. Eu tenho um filho e eu penso no feminismo negro que ele é bom não só para mim, não só para as mulheres negras, ele é bom para a sociedade. Porque Angela Davis já diz, né? Quando uma mulher se move, ela move toda uma sociedade. Então, o feminismo negro é o que me move, é o que me empodera. Swinga requebra na quebra, mas nas disciplinas. Mãe de família, cê nem acredita, salvando milhões, educando macho. Coração parou, já sei seu doutor. Diagnosticou, falta de amor, respeito e valor, você nem notou. Que a profecia se concretizou, jogo virou. E a profecia se concretizou, nós se juntou.